pequenos. Vamos abrir a palavra, queridos. Carta aos Hebreus, capítulo 2. Carta aos Hebreus, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do versículo 5. O texto que já está aí projetado, mas sempre muito importante você abrir sua Bíblia e poder acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Mas alguém, em certo lugar, testemunhou, dizendo: que é o homem, para que com ele te importes, e o filho do homem, para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo o sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, foi feito menor do que os anjos. Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também, nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Amém. Queridos, desde os tempos antigos, as histórias de heróis, elas são contadas e recontadas como uma forma de inspiração. Há histórias tiradas da vida real. Soldados que lutaram pelo povo, pais que lutaram por seus filhos, amigos que lutaram uns pelos outros, homens e mulheres que lutaram pelos seus amores, líderes que lutaram por causas especiais. O reconhecimento dos heróis do passado é parte da cultura humana. Os esportes possuem seus heróis, os times de futebol têm seus heróis, os países têm os heróis da pátria, as igrejas possuem seus heróis e por aí vai. Então, um herói é aquele que faz ou fez algo grandioso em favor de uma causa, de um povo, de um grupo que ele representa.
Naturalmente, também existem os heróis inventados. Os gregos possuíam várias mitologias de heróis, como, por exemplo, Hércules, Perseu e Aquiles. Os livros, né, já na cultura contemporânea, as revistas e depois os desenhos e filmes, popularizaram outros heróis, Super-Homem, Batman, Homem-Aranha, Capitão América e por aí vai. Então, embora possa parecer uma coisa meio boba, até infantil, os heróis possuem uma grande importância na cultura, que influencia a nossa maneira de pensar. Porque os heróis representam as pessoas ideais. É quem a criança quer ser quando crescer. É o tipo de comportamento que nós deveríamos ter. Ou seja, os heróis de uma determinada sociedade revelam os valores dessa sociedade, o tipo ideal de ser humano. E não importa se esses heróis são fictícios ou não. Então, dá exemplos, né? Quando criança eu gostava muito de ler ali os quadrinhos do Homem-Aranha e do X-Men. Não tinha YouTube naquela época, né? Então, o Homem-Aranha é a história de um garoto que foi aprendendo que grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Já os X-Men mostravam que ser diferente não é ter um defeito, é ter uma qualidade que nem sempre é reconhecida pelos outros. Precisamos aprender a usar para o bem os nossos poderes, mesmo quando os outros não nos aceitam do jeito que somos. A intolerância do outro não é uma desculpa para eu fazer o mal. É óbvio que, quer dizer, quando eu tinha 10 anos eu não pensava isso. Né? Mas você consegue ler, olhar para trás e perceber que aquele mundo, aquele universo, aquela narrativa trabalhava com esses valores. Então, justamente por causa do papel cultural dos heróis, há sempre a tendência de esconder seus defeitos. A narrativa dominante é sempre das virtudes, das qualidades, sejam dos heróis reais, históricos, ou os da ficção. Hoje em dia, porém, a gente vê acontecer algumas coisas interessantes. Há uma tentativa de desconstruir determinados heróis, ou pelo menos diminuir a importância do seu heroísmo, revelando segredos ou aspectos duvidosos desses que são supostamente considerados heróis. Então, dá um exemplo histórico. O Martin Luther King Jr., um ícone contra a discriminação racial, alguém que ia para a rua protestar, apanhando da polícia sem levantar um dedo para revidar. Então, você pode assistir um filme, por exemplo, Selma, que é um filme espetacular sobre o protesto não violento. Porém, o Luther King traía a esposa e, possivelmente, publicou livros plagiados. Então, certamente, ele não é um modelo de marido. Não é o herói dos casamentos felizes. Davi também não foi. Mas isso não apaga o que ele fez contra a discriminação e o racismo nos Estados Unidos e no mundo. Então, esse tipo de situação ajuda a gente a lidar com a hipocrisia da sociedade. Porque parece que para alguém ser herói, precisamos fingir que ele não tem defeitos, não tem pecados, não tem erros, o que no final das contas vai ser sempre uma mentira. Seus pais, seus amigos, seu pastor, os políticos que você gosta, os craques do seu time, os crentes do passado, os grandes líderes, todas as pessoas que você admira, seu avô preferido, sua tia preferida, o amor da sua vida, os que já morreram e os que estão vivos. Todos têm erros, defeitos,
pecados. E alguns trazem questões seríssimas, ocultas, escondidas. Assim como você. Assim como quem está do seu lado. Agora, não necessariamente isso vai diminuir o que essas pessoas fizeram de bom ou fazem. Apenas revela que elas são exemplos limitados. Sempre serão referenciais limitados do que é bom, do que é justo, de como devemos viver. O que, na verdade, é o padrão que nós vamos encontrar em todos os personagens bíblicos, de Abraão até Paulo. Nenhum deles foi perfeito, o que, aliás, é algo muito interessante em relação à palavra de Deus, que nos mostra homens de Deus, mulheres de Deus, gente crente, que tinha problemas, erros, falhas, limitações, como cada um de nós. Por sinal, um dos sinais do adoecimento da nossa sociedade é que alguns setores da cultura querem acabar com os heróis, né? Então, como se heróis de verdade não existissem. Isso vai acontecer de duas formas. Por um lado, você vai encontrar livros, filmes, séries mostrando, né, que tem como único objetivo revelar os defeitos dos heróis. Então, esses que supostamente seriam heróis, na verdade, são pessoas egoístas, vaidosas, gananciosas, viciadas, promíscuas, violentas. Então, você vai percebendo que o herói parece um vilão. Por outro lado, uma outra tendência tende a mostrar que os vilões talvez não sejam tão ruins quanto a gente imaginava. Talvez os vilões sejam heróis mal compreendidos. Algo que, por exemplo, você pode ver nos filmes do Coringa. Os vilões são apenas, talvez, vítimas de uma sociedade cruel e perversa. Então, de forma que há toda uma produção cultural que tenta acabar com a distinção do herói e do vilão. E pode até haver coisas positivas nesse processo, como falamos antes, de perceber que não existem heróis 100% puros. Todos eles têm limitações, problemas, erros, falhas. Mas há um lado negativo nessa tendência, que é a ideia de que se esforçar para fazer o bem, no final das contas, é uma grande bobagem. Viver de forma correta, justa, pensar no próximo, lutar por causas nobres, isso é uma ilusão. O bem não existe. Os bonzinhos são tão perversos quanto os malvados. No final, está todo mundo lutando para sobreviver, pensando em si mesmo, e aí todos cantam, né, aquela música, meus heróis morreram de overdose. E aí você vê como isso vai influenciando a nossa formação, a nossa maneira de encarar a vida, especialmente das nossas crianças. Se o herói representa o ideal, qual é o meu ideal? Então, essa longa introdução, irmãos, é para a gente perceber que esse tema do herói, ele está presente na nossa cultura, na nossa história. E ainda que você desacredite de todos os heróis, a palavra de Deus nos apresenta um herói de verdade. Louvado seja Deus, nós temos um herói. Em todos os sentidos. O herói que precisávamos. Hebreus vai nos dizer, literalmente, que Jesus é o nosso campeão, o nosso líder, o nosso exemplo, o nosso padrão, o nosso herói, o maior de todos, o melhor de todos, o único que realmente é, que não tem defeitos e que usou toda a sua força em favor da nossa salvação. É interessante a gente pensar que normalmente a gente não olha Jesus dessa maneira. Olhamos para Jesus como Filho de Deus, como Senhor, mas não necessariamente como nosso herói.
Quando nós chamamos Jesus de Cristo, a palavra Cristo significa Messias. E esse é um dos sentidos do Messias. A ideia do Messias na Bíblia é aquele que Deus iria ungir e enviar como libertador, como líder, o herói do povo de Deus, aquele que iria vencer em nome do Senhor. E uma das causas para a gente olhar para Jesus dessa maneira, a meu ver, tem a ver com algo que o texto traz para a gente. O texto de Hebreus que lemos tenta responder um problema, que é a nossa dificuldade de olhar para Jesus como ser humano. Olhamos para Jesus como um personagem religioso, um ser espiritual, quase um anjo. Ignoramos, relativizamos, minimizamos, esquecemos da humanidade de Jesus. Jesus de Nazaré. Acreditamos na história do Evangelho, mas acabamos não tirando as conclusões devidas. Ora, Jesus é herói, o herói da raça humana, porque ele é verdadeiramente humano. Então a gente vai observar nesse texto 4 aspectos desse heroísmo de Jesus. Jesus é nosso herói, porque ele venceu por nós, porque ele é nosso guia, porque ele é nosso exemplo e porque ele é o nosso ajudador. Então vamos lá. Em primeiro lugar, podemos afirmar que Jesus é o nosso campeão. Está aí no versículo 10, a expressão vai aparecer no texto a expressão autor da salvação. Jesus é o nosso autor da salvação. E a expressão autor, literalmente, significa campeão. Jesus é o campeão da nossa salvação. Ele é o campeão porque ele venceu a batalha da nossa salvação. Ele venceu a luta que nós não poderíamos lutar. A luta contra o pecado, a luta contra os poderes desse mundo, contra a morte, contra o diabo, contra a nossa rebelião, contra a nossa incredulidade. Ele lutou e venceu. Está aí no versículo 14. Através da sua morte, ele derrotou o diabo e nos livrou da escravidão do medo da morte. Veja, irmãos, lutar contra o pecado e o mundo é como a gente lutar com alguém que é mais alto, mais forte e mais poderoso. É uma briga que você vai perder, você não tem condições de lutar. Então o pecado nos derrotou. Jesus derrotou o pecado. Por isso, o Evangelho é o anúncio da vitória. O Evangelho é a proclamação, é a comunicação, é a boa notícia. A guerra acabou, porque ele venceu. E porque ele venceu, nós também venceremos. Por isso, a palavra nos mostra em Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta é: ninguém. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Apocalipse 12 representa o povo de Deus como aqueles que venceram o mundo pelo sangue do Cordeiro. 1 João 5 vai afirmar: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então o Evangelho anuncia a vitória, proclama. Jesus venceu. E nos desafia a crer e a confiar em Jesus como nosso campeão. E aí quando você sinceramente crê, confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, a vitória de Jesus passa a ser a sua vitória. Vencemos o mundo quando reconhecemos a vitória de Jesus sobre o mundo. Vencemos com Ele, vencemos através dEle, nele somos vencedores, porque Ele é o campeão. Agora, muita atenção ao texto. Note aí o versículo 4. Ele vai dizer assim, não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir. O mundo que há de vir. Se não foi a anjos, foi a quem? Versículo 9, ele responde,
Como um campeão, Jesus foi coroado de honra e glória por ter sofrido a morte. Então ele está falando do quê? Do mundo que virá. Por isso no versículo 8 ele vai dizer que ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Tudo foi sujeito a ele, mas nós ainda não visualizamos, não contemplamos. Jesus venceu esse mundo, derrotou esse mundo, mas nós ainda não conseguimos visualizar o mundo da vitória de Deus, essa realidade, somente no futuro, no dia grandioso da volta de Cristo. Naquele mundo transformado, estaremos lado a lado com Jesus reinando, como príncipes e princesas do Senhor. Mas até lá, contemplamos essa vitória pela fé. Por isso a fé é uma ferramenta, um instrumento indispensável. E é muito importante a gente ter atenção nesse ponto para não se confundir. Jesus venceu o mundo. O que é diferente da gente dizer que Jesus venceu no mundo. Se estamos pela fé em Cristo, vencemos o mundo. O que é diferente de dizer que nós vencemos no mundo. O Evangelho é a vitória sobre esse mundo, o que nos garante a herança celestial naquele outro mundo, aquela nova Jerusalém que desce do céu. Por essa razão, enquanto estamos nesse mundo, enfrentamos aflições, ainda que já sejamos vencedores do mundo. A mensagem do Evangelho não é sobre vencer na vida, é sobre vencer a vida. Vencemos esse modelo de vida que o mundo oferece, para viver uma nova vida, a vida do reino, que somente experimentaremos em plenitude na volta de Cristo. Paulo explica isso muito bem em Colossenses capítulo 3. Ele vai dizer assim: vocês já morreram e ressuscitaram com Cristo. Você creu em Jesus, você se converteu, você já morreu e ressuscitou com Jesus. Agora, a vida de vocês está escondida com Cristo no céu. Olha que interessante. Onde é que está a nossa vida, a verdadeira vida? Escondida, com Cristo no céu, ao lado do Pai. Aí ele completa: quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então, quando Jesus vier e a gente vê a glória de Jesus, veremos a verdadeira vida que recebemos do Senhor. Não podemos confundir vencer o mundo com vencer na vida. Ser vencedor em Jesus não significa que iremos vencer todas as doenças, todos os problemas financeiros, todos os problemas emocionais, todas as injustiças, violências, catástrofes. Então é preciso ter clareza sobre isso. Às vezes, irmãos, as doenças irão nos vencer. Às vezes a prosperidade e o sucesso não virão. Às vezes não conseguiremos salvar nossos filhos, nossa família. Às vezes sofreremos as dores das injustiças, da maldade, da violência. Tudo isso e muito mais pode acontecer com a gente neste mundo. Mas nenhuma dessas circunstâncias muda o fato de sermos mais que vencedores em Cristo. Nenhuma dessas situações é capaz de separar você do amor de Deus.
Então eu preciso encarar isso tudo com a convicção: tudo posso naquele que me fortalece. Encaramos isso tudo com fé e esperança. Esse mundo vai passar, esse mundo já foi derrotado, ele já está passando, um novo mundo vem aí. O nosso mundo, a nossa herança, o mundo de Deus, em que tudo aquilo que nos ameaça e destrói, será destruído de forma definitiva. Portanto, irmãos, Jesus é o nosso campeão. Consequentemente, há lutas que nós não precisamos lutar. Um dos princípios da sabedoria da vida é a gente saber escolher as lutas que devemos lutar. Você já deve ter ouvido isso. E às vezes a gente está lutando a luta errada. Não precisamos lutar pela nossa salvação. Ela nos é dada gratuitamente pela fé em Cristo. Não precisamos lutar pelo perdão dos nossos pecados. O perdão total, completo, eterno está garantido aos que sinceramente se rendem aos pés de Jesus. Não precisamos lutar para que Deus nos ame. Ele nos ama incondicionalmente, ao ponto de entregar o Filho dele por nós. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não precisamos lutar pela presença do Espírito em nossas vidas. O Espírito é derramado sobre todos que estão em Cristo Jesus, nos selando como propriedade exclusiva de Deus. Meu irmão, minha irmã, você não precisa lutar para ser abençoado. Já o salmista dizia: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Não sou eu que sigo e corro atrás da bondade e misericórdia, é a bondade e misericórdia que me seguem. Jesus disse: não fiquem ansiosos ou preocupados, eu sei do que vocês precisam, estou providenciando. Então a gente luta pelo quê? A gente luta para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. A gente luta para viver em conformidade com a identidade que a gente recebeu. Viver de acordo com a vida que a gente recebeu do céu. Lutamos para viver a vida do reino. Lutamos em prol da missão do reino, para que outras pessoas reconheçam Jesus como vencedor. Lutamos para viver de acordo com o exemplo de Jesus. Lutamos para honrar o nosso campeão, o Senhor das nossas vidas. Lutamos contra nós mesmos. Contra as tentações que vêm ao nosso encontro. Para que a nossa vida testemunhe nossa identidade de vencedores. Lutamos em prol do povo de Deus. Lutamos em prol daquilo que importa para Deus. Lutamos para abençoar. Para amadurecer em Cristo. Lutamos para compreender cada vez mais a altura, a profundidade, a largura do amor de Deus em Cristo Jesus. Lutamos para sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Lutamos para praticar o fruto do Espírito que já recebemos. Em primeiro lugar, Jesus é o nosso herói porque Ele é o nosso campeão. Em segundo lugar, Jesus é nosso herói porque Ele é o nosso guia. Ele é o líder que vai à frente, que indica o caminho, só que nesse caso Ele já abriu o caminho. Então veja, queridos, nesse mundo a gente tem muita informação, tendências, muita confusão. Então é fácil a gente se perder. Para onde ir? A resposta do Evangelho é: não se preocupe com o destino. Se preocupe com o caminho. Deus veio a nós em Cristo e abriu um caminho. Então o Evangelho é como uma estrada, uma grande estrada, aberta nesse mundo, que nos leva ao outro mundo. E a única forma de viajarmos seguro nesse percurso é seguirmos firmes na estrada do Evangelho. A fé
em Jesus, pela graça, te coloca no caminho, te coloca na estrada. O seu desafio, o meu desafio, é manter-se com os olhos fixos no guia, no líder, naquele que nos conduz. Só que nesse mundo, irmãos, nós temos, que é a nossa luta, o risco constante de se desviar do caminho. Por quê? Porque talvez estejamos olhando para as pessoas erradas, para as tendências erradas, as influências erradas. Sabe aquele pecado que a maioria, se não todos os motoristas cometem? Dirigir e mexer ao telefone. Já vi gente pilotando uma moto e mandando mensagem. Você imagina, né? Um negócio assim, surreal. Então a questão é que o telefone tira a sua atenção do trânsito. Consequentemente, por falta de atenção, você pode causar um acidente, sair da estrada, machucar e ser machucado. No caminho do evangelho é igual. O crente desatento sofre acidente e causa acidente. Alguns, de vez em quando, saem do caminho. Inclusive os crentes que no culto ficam mexendo muito no celular. Crentes que passam a semana inteira distraídos com tantas coisas, que não conseguem sequer ouvir as pregações da igreja, ouvir as devocionais. Crentes que vêm ao culto, reparam em tudo, reparam em todos, menos nas orações, nas letras das músicas e na pregação. Cuidado com esses crentes, porque eles são como carros desgovernados, que podem causar sérios acidentes. Cuidado para você não ser uma vítima. Cuidado para você não ser o motorista que, por distração, causa acidente dos demais. Então, nesse mundo, há muitas distrações que nos fazem sair do caminho. Então, se os meus olhos estão no dinheiro, o dinheiro vai determinar meu caminho. Se os meus olhos estão na minha realização profissional, é isso que vai determinar minha direção, meu percurso. Se os meus olhos estão fixos no amor da minha vida, nos meus relacionamentos amorosos, na minha família, se os meus olhos estão em líderes políticos ou religiosos, a pergunta é: onde estão os seus olhos? Jesus vai dizer que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo ficará comprometido. Por isso, Hebreus nos exorta a manter os olhos fixos em Jesus. Logo aqui no capítulo 3, verso 1, ele vai dizer: irmãos, vocês receberam esse chamado, fixem seus olhos, seus pensamentos em Cristo. E lá no capítulo 12, passagem famosa, ele vai dizer: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor, campeão da nossa fé. Jesus é nosso herói e a gente está olhando pouco para Ele. Então, meu irmão, Jesus precisa ser a direção da sua vida, não apenas da sua vida religiosa aos domingos. Jesus precisa ser quem direciona todos os caminhos da nossa vida. Se coloque em humildade diante do Senhor e peça: Senhor, me direcione. Me direcione. Terceiro aspecto de Jesus como nosso herói é que Ele é o nosso exemplo, campeão, guia, exemplo. Vimos que Jesus é a esperança de um novo mundo. Ok, e a gente faz o que até lá? A gente olha para Jesus. Porque Ele nos dá o exemplo de como viver nesse mundo. Por isso a importância da encarnação. O Filho de Deus veio até nós, andou entre nós. Eu tenho um exemplo para seguir.
Aqui é interessante que Hebreus vai apresentar Jesus como nosso irmão. Versículo 11, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Versículo 12, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, em todos os aspectos. Lembra do início? Heróis são exemplos de virtude. Demonstram o caráter que devemos ter, as qualidades. Por isso, portanto, Filho de Deus se tornou ser humano, para que nós tivéssemos um modelo de humanidade. Cristo não é de uma categoria diferente, ele é irmão, carne e osso, nosso padrão. Precisamos olhar para Jesus dessa forma. E aqui eu quero uma palavra especial para os homens. Então, fecha a porta agora para os homens não saírem, não se esconderem, por favor. Gostemos ou não, irmãos, Jesus era ser humano do sexo masculino. E há vários estudos que mostram que os homens cristãos, em geral, não olham para Jesus como homem. Isto é, não olham para Jesus como uma pessoa do sexo masculino. Então, qual é o meu padrão de homem? É meu pai, é meu irmão, é meu tio, é meu avô, é meu amigo, é o craque do meu time, é o professor, é um líder político, é alguém que não é Jesus. O resultado é que os próprios cristãos buscam na cultura valores que identificam, que definem o que é ser homem, ao invés de buscar em Jesus. Infelizmente, muitos homens dentro da igreja acham que o que define a sua masculinidade é namorar, trabalhar, se divertir. E aí, esse se divertir pode ser longo. Na verdade, a gente não incorpora como nosso padrão as virtudes do caráter de Jesus. Desconfio que alguns homens na igreja acham que vida espiritual comprometida é uma coisa assim, mais feminina. Infelizmente, não conhecem, não foram apresentados ao Jesus homem. Pessoal que já frequentou e frequenta a nossa reunião de homens ao longo desses anos, vai lembrar que já falamos sobre isso várias vezes. Se você está achando essa conversa estranha, porque você nunca participou dos nossos encontros de homens, é porque você está vivendo errado. Já está vivendo como homem errado também nessa área. Então, pelo menos aqui na nossa igreja, irmãos, a nossa cultura não é ficar exagerando de forma excessiva, debatendo, estabelecendo demarcações sobre o que homens e mulheres podem ou não fazer. Não que isso não tenha relevância, mas existe algo mais importante que antecede essa discussão. Precisamos de homens e mulheres crentes. Homens que vivam no padrão de Jesus, mulheres que se inspirem no padrão de Jesus, crentes que tenham em Jesus o seu modelo de vida, pais que criem seus filhos para serem como Jesus, servos que servem como Jesus. Precisamos de uma igreja mais parecida com Jesus, crentes que demonstrem aos seus vizinhos, colegas de trabalho, amigos e familiares, os valores que vivemos em Cristo, crentes que interajam com os não crentes, como Jesus interagia, crentes que lidem com seus inimigos, como Jesus lidava. Então eu preciso ser mais parecido com o meu irmão Jesus. Então a gente está muito parecido com definições sociais, culturais, religiosas, evangélicas, familiares, enfim. E pouco parecido com Jesus, irmãos. Por fim, Jesus é nosso herói, porque Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso campeão, venceu a luta que não poderíamos vencer, é o nosso guia, é o nosso líder, aponta a direção, é o nosso modelo, mas também é o nosso ajudador. Versículo 18,
Como ser humano, ele sofreu provações e tentações como eu e você. Então, acredite nisso, ele conhece a sua luta. Jesus sentiu dor, angústia, tristeza, fome, medo, cansaço. Jesus sofreu com a corrupção, as injustiças, as mentiras, a manipulação religiosa, política, a traição dos seus amigos. Ele viu muito sofrimento e sofreu. Por isso, Ele pode nos socorrer hoje em nossos sofrimentos. Então veja, Jesus não é o tipo de vencedor que está esperando você na linha de chegada. Jesus não é o tipo de vencedor que está torcendo por você no céu. Jesus não é o tipo de vencedor que está selecionando um time de vencedores em que só os melhores têm lugar. Jesus é nosso herói, porque Ele não nos abandona no caminho quando temos dificuldades. Ele nos auxilia, Ele é o Emanuel. Ele é o Deus que vai conosco. Então ele não está esperando lá no final, para ver assim, poxa, tomara que fulano consiga, poxa, tomara que ela consiga, tomara que ele não desista. Ele está aqui ao nosso lado, como nosso irmão. Ele vai à frente, aponta o caminho, mas Ele também está do lado, para que quando você tropeçar e cair, Ele possa te estender, e às vezes Ele vai te carregar, porque quando somos infiéis, Ele permanece fiel. Então, meu irmão, nós temos um herói, que está vivo, e que está pronto para nos ajudar. A pergunta que a gente precisa é: qual é a ajuda que eu necessito desse herói? Qual é o socorro que eu preciso desse herói? Qual é a graça que eu preciso desse herói? Esse é o desafio para você nessa manhã. Feche os seus olhos, vamos orar. Se coloque diante do Senhor e peça para Jesus te socorrer. Não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha timidez. Diga para o Senhor: eu preciso do socorro do Senhor. Eu preciso ser socorrido pelo Senhor. Há questões na minha vida que podem me derrubar, que estão me derrubando, que estão me tirando do caminho. Há problemas, há dificuldades, há limitações, há angústia, há dúvida, há frieza, há pecado. Coloque-se diante do Senhor. Jesus é o herói presente, Ele está aí do seu lado. Ele está ouvindo a sua oração. Qual é a ajuda que você precisa? Qual é o socorro que você precisa? Se coloque diante do Senhor. Só há uma vitória que vence esse mundo, que é a vitória aos pés de Jesus. Só há uma vitória que vence esse mundo, que é a vitória da fé em Cristo. Fale com o Senhor nessa hora. Fale com o Senhor.
Não deixe as distrações tirarem esse momento da sua vida. Seja sincero. Presente ao Senhor seus ídolos, os falsos heróis que você tem seguido. Olhe para Jesus. Deus amado e todo-poderoso, diante do Senhor nos colocamos, ó Pai. Pai, te louvamos, porque em Jesus o Senhor nos deu um herói, o verdadeiro herói, o herói que não decepciona, o herói que não falha. Pai amado, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nessa hora constrange os nossos corações, para de fato, Senhor, nos rendermos aos pés de Cristo, e mais uma vez, ou quem sabe pela primeira vez, confessar com os nossos lábios, que Jesus é o nosso Senhor, e que nós assumimos e nos colocamos no papel de discípulos de Jesus. Reconhecemos o heroísmo dele em nossas vidas e assumimos esse papel de sermos salvos, socorridos, liderados por ele. Ajuda-nos a ocupar esse lugar de humildade, de reconhecer que nós temos um líder sim, o nome dele é Jesus de Nazaré. Ele é o nosso guia, Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso padrão. Senhor, nessa hora, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor, ó Pai, ouça e atenda com graça, Senhor, a oração, ó Pai, que se faz nesse lugar. Aqueles que apresentam, Senhor, as suas angústias, as suas lutas, as suas dores. Vem com socorro em favor dessas vidas, ó Pai. Socorro físico, socorro emocional, socorro espiritual, socorro de livramento, socorro de saídas, ó Pai. Em nome de Jesus, o Senhor é o nosso socorro, socorre-nos, ó Pai. Faz com que o teu povo sinta a tua presença. Socorre-nos nessa hora de dificuldade. Pai, aponta-nos o caminho para seguir, a direção para seguirmos, ó Deus, nas decisões que temos que tomar na nossa vida. Dá-nos direcionamento. Pai, constrange-nos com o Teu Espírito Santo a vivermos no padrão de Jesus. Pai, nós reconhecemos, ó Deus, que muitas vezes os nossos olhos, a nossa mente e o nosso coração estão tomados, ó Deus, de comportamentos, de sentimentos, de pensamentos, de atitudes que nada tem a ver com o padrão de Cristo. Nos envergonhamos e pedimos perdão, mas pedimos do céu renovação. Levanta-nos, ó Pai, para sermos homens e mulheres que vivam no padrão de Cristo. Que o caráter de Cristo, o modelo de Cristo seja visto em nossas vidas, ó Pai, nas nossas relações, não só dentro da igreja, mas em todos os lugares e áreas e relacionamentos. Faça-nos, ó Pai, um povo que testemunhe a imagem de Cristo nessa cidade, nesse mundo, Senhor. Ah, Pai,
Socorre os que estão caídos, ó Pai. Socorre, Senhor, aqueles que têm dificuldade de permanecer no caminho. Levanta-nos, ó Pai, e que possamos correr com perseverança essa carreira, essa corrida, olhando fixamente para Jesus de Nazaré. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.